Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Nesse sabadão aí, estamos trazendo as últimas novidades do mercado da bola para vocês sobre o Mengão. Então, se você é novo, peço a vocês que deixem aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte aí, trazendo as novidades do Mengão, mercado da bola. Flamengo e, claro, projetar essas quartas de final. O Peñarol, claro, tem muito mais tradição, tem muito mais camisa, idade das equipes. O Bolívar não é um time ruim. O Bolívar conseguiu colocar o Flamengo ontem na parte final do jogo ali, na última meia hora, depois do gol, em uma situação sensível. Saísse ali um segundo gol, não houve nenhuma grande chance. O Rossi trabalhou muito bem nos momentos de maior perigo, mas a gente poderia estar aqui comentando sobre uma outra história. O Flamengo tem que solucionar a sua crise de jogo, tem a questão com o seu treinador, que passa por um problema de saúde, isso pode afetar de uma maneira ou de outra, embora os jogos da Libertadores estejam distantes ainda. E o Flamengo não tem jogado bem. Prova disso é a forma como o time sofreu na Bolívia, perdeu o jogo, mas mesmo não vejo equilíbrio do ponto de vista, tudo pode acontecer. O Flamengo tem que respeitar muito o Peñarol, mas elevar o seu nível de jogo antes de encontrar o adversário uruguaio na próxima fase da Libertadores. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar agora sobre o Flamengo, que tem um noticiário bem intenso nessa sexta-feira e bem diferente, né? A alegria da chegada do Michael, o problema de saúde do técnico Tite, o Pedro Henrique Torre chega com as informações. Valeu, pessoal, um dia agitado aqui no Flamengo. Apresentação do Michael e preocupação com o Tite, que sofreu uma arritmia lá na Bolívia, logo após a partida com o Bolívar. Flamengo classificado para as quartas da Copa Conmebol Libertadores. Tite acabou internado em um hospital aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele se sentiu mal logo depois da coletiva de imprensa, estava a caminho do aeroporto, sentiu palpitações, falta de ar, a altitude lá de La Paz, 4.000 metros de altitude, então foi complicado, mas rapidamente ele foi atendido pelos médicos do Flamengo. O cardiologista Fernando Bassan detectou arritmia, ele foi medicado e aí foi monitorado no trajeto até o Brasil. A arritmia foi revertida só com medicamento, vai ficar internado. A previsão de alta é neste sábado, se tudo continuar bem como está. E aí o treinador vai para casa, vai descansar, então não comanda a equipe no domingo no Maracanã. Vai ficar a cargo seu filho, Matheus Bach, e também do seu outro auxiliar, o Kleber Xavier. Em relação a Michael, chegou, foi apresentado, já pode jogar domingo, está regularizado, deve ser relacionado, assinou até o fim de 2028, muito animado, como sempre, mais maduro 2 anos e meio depois, aprendeu bastante com outros treinadores, com o Jorge Jesus, imitou o Jorge Jesus em alguns momentos, falou o quanto aprendeu com o treinador português que o comandava no Al Hilal, e agora de volta espera aprender mais com o Tite e ajudar de novo o Flamengo. Quando eu cheguei aqui, ele era o treinador, né? Realmente, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei muito pronto. Eu ainda era garoto. Eu, na parte mental e física, eu ainda não era aquele... Eu até brincava, aquele... Sem a bola, tu é burro pra mas com a bola, tu é um jogador do... Mas assim, e realmente eu era, sabe? Uma coisa não brincava, eu e o filho passava, o filho gritava, animal! Mas porque com bola eu jogava com instinto, não porque eu sabia o que eu estava a fazer. Igual ele falava, tu não sabe o que você está a fazer, anda lá, tu tem que melhorar. E acabar de jogar, vou fazer stand-up dele, você vai ver. Tá pronto para domingo? Cara, eu vou dar o meu melhor, eu estou pronto, claro. Eu estava jogando, nós fomos campeão sábado, se não me engano. Foi sábado ou foi domingo, nós fomos campeões da Supercopa, E joguei todos os 2 jogos, sabe? E já estava treinando, estava indo pré-temporada, que também não é fácil, mas eu já estava treinando, já estava pronto. Eu vou estar pronto e dando o meu melhor para ajudar ele. Mas aí a opção é dele e ele faça aquilo que é melhor para o clube. Então é isso, o Flamengo deve se reforçar mais nessa janela de transferências que termina daqui a uma semana. Gonzalo Plata, equatoriano, que está no Al Sadd,
ele deve ser mais novo reforço do Flamengo, tudo bastante encaminhado. Em relação ao Alcaraz, o meio argentino do Southampton, o Flamengo fez a oferta de 18 milhões de euros, tem a possibilidade do Vitor Hugo ir emprestado também. A gente deve ir à Europa para sacramentar essa negociação pelo meia argentino. Valeu, Pedro. Vamos começar falando sobre Michael Figuraça, simpaticíssimo, com uma história linda que a gente acompanhou no futebol brasileiro e retorna. Sim. Qual é a importância dele dessa volta como reforço do Flamengo, ainda mais se a gente considerar a quantidade de desfalques que o Flamengo tem nesse momento do ano? Pois é, ele é um cara bem-humorado, né? Capaz de, na sua entrevista de reapresentação, fazer graça com si próprio, né? Essa é uma qualidade. É muito bom encontrar pessoas assim. Isso mostra que ele está leve nesse retorno ao Flamengo, mas ao mesmo tempo bastante determinado a fazer um papel melhor do que no curto período em que ele vestiu essa camisa antes de ser negociado. Então isso conta, porque o jogador tem, digamos assim, essa mochila nas costas com uma carga que ele mesmo colocou. É lógico, jogar no Flamengo impõe para qualquer jogador a responsabilidade do desempenho cobrado, a exigência alta o tempo todo. Mas o Michael tem essa própria cobrança, não de uma maneira que pode atrapalhá-lo, eu creio. É a cobrança de um cara que quer fazer um papel melhor, quer ser reconhecido por isso e acha que está no lugar certo. Ele tem todas as condições de sucesso nessa ideia, assim sendo, ajudando demais o Flamengo, carente nos papéis que ele pode desempenhar em campo. Vamos falar sobre o assunto Tite, um assunto médico, delicado. Obviamente aqui a gente tem que desejar toda a energia positiva para o Tite, para a família dele. Que coisa, hein? E eu queria te ouvir, André, o que você pensa sobre o que aconteceu com o Tite no sentido de, não de futuro, de adivinhação, não é isso, mas a gente está falando de um cara bem sucedido. É inegável que esse tipo de coisa vai passar por ele, pela cabeça dele e da família. Um cara super bem sucedido, que já ganhou tudo. E que, óbvio, teve um problema daqueles que a gente passa para valorizar na vida o que de fato importa. Sim. Acima de qualquer coisa, em primeiro lugar, que o Tite se recupere rapidamente e totalmente e possa fazer uma reflexão, uma reavaliação da sua vida neste momento, que eu acho que é o que aconteceria com qualquer pessoa, independentemente da área profissional. Um problema cardíaco, algo dessa natureza, que exige esse tipo de tratamento, acaba sempre levando a esse tipo de raciocínio depois. Então, que o Tite fique muito bem, o mais rapidamente possível, e possa estar de novo conosco no meio do futebol, se ele assim quiser. Eu acho que essa situação é absolutamente imprevisível, a reflexão que cada um faz pertence a cada um e mais ninguém. É óbvio que ele tem responsabilidades profissionais, mas nessa hora, quando se trata de um problema, repito, dessa natureza, existe uma reavaliação que aborda todos os aspectos da vida de uma pessoa. Então, que o Tite possa fazê-la, que a faça com tranquilidade e o que ele decidir, estará decidido. O Muricy Ramalho tomou uma decisão de não mais se envolver com as atividades do dia a dia de um treinador de futebol por causa de uma condição semelhante. Não sou médico, eu digo semelhante no sentido de como ela afeta a vida de alguém e qual é a natureza do problema médico. Se o Tite quiser fazer a mesma coisa, não haveria e não haverá absolutamente nenhum motivo para fazer qualquer crítica ou qualquer reparação ao que ele decidir. E ontem a gente também teve um momento muito tenso no jogo São Paulo e Nacional. Tanto que muita gente pedia que ele se tornasse titular do Flamengo, um Flamengo que já rendia bem, com jogadores importantes. Então, assim, é uma contratação enorme, mas que é potencializada, o tamanho da contratação acho que é potencializado pelo momento do Flamengo de ausência de jogadores importantes, né? Então, e principalmente o Cebolinha nesse momento. E claro, assim, acho que o Flamengo, quanto antes puder usar, se puder usar, né, no domingo contra o Bragantino, vai usar, porque hoje ele não tem tantas alternativas como costuma ter, ainda que, falei isso ontem no Linha de Passe, é impressionante, porque você fala de todos os desfalques, de todas as ausências, e aí olha a escalação que o Flamengo colocou em campo ontem diante do Bolívar, e era normal que não conseguissem render no mais alto nível naquelas condições, mas, era uma escalação muito forte, né? Muito forte, assim, talvez só o Carlinhos, o jogador menos conhecido, ainda jovem, ainda uma promessa mais do que qualquer coisa, mas de resto,
só jogador grande, só cobra criada. Então, enfim, é um elenco muito forte, mas que com tantas lesões, até esse elenco tão forte e com esse calendário maluco nas 3 competições, até esse elenco está sofrendo. Pois é, Michael chega então naquele momento. Bom para ele também, né? Porque chega já pegando a sua vaga. Bom, o Marcos Braz, geralmente ele fala sobre contratação, mas ele respondeu também sobre a não contratação do Wesley pela Atalanta. Vamos ver o que ele disse. A gente nunca teve nenhum tipo de problema nessas... Até para você comentar, porque assim, essa história toda, na Gazeta dello Sport, que a gente lê, eu e o Bertozzi a gente lê diariamente, a versão é bem diferente, inclusive não tem nada com essa relação com a qual, inclusive, o Marcos Braz está incomodado de fato, porque... ali ninguém fala que faltou o profissionalismo nesse aspecto de ter perdido o prazo do Flamengo, ter errado ou não mandado o documento a tempo. A versão ali, e eu não estou de maneira alguma comprando essa versão, até porque também mesmo o texto ali é bastante nebuloso, falava em mudanças de exigências do Flamengo para venda, que o Flamengo teria mudado uma ou outra coisa antes de querer de fato fechar o negócio. E não estou dizendo que é verdade isso. Mas eu só estou querendo deixar claro que assim, você tem um monte de versão a respeito desse negócio não feito, né? A versão do Flamengo é que simplesmente a Atalanta mudou de ideia, desistiu e falou que não queria mais contratar. E pode ser, porque estava, inclusive, discutindo outros nomes, a contratação do Quadrado e tal. Então pode ser que eles tenham chegado à conclusão de que um outro nome era melhor. Mas lá na Itália, a imprensa italiana diz que houve uma mudança do Flamengo em relação a exigências que teria feito para a compra e, sinceramente, não dá para a gente, na minha visão, comprar nenhum dos dois lados. Sem ver o contrato, né? Exato. Tem uma história também de documentos, né? Que precisava enviar documentos. E que a Atalanta queria que o Wesley viajasse, acho que no dia 26. Antes da assinatura do contrato. Talvez tenha sido algo dessa coisa que tenha mudado, né? A data de viagem, por exemplo. Né? Pode ser, e aí tudo bem. Não era, eles nem falavam especificamente dessa questão da data na matéria da Gazeta dello Sport, mas eu também não estou bancando o que está escrito na matéria, não conheço o repórter, também não era uma coisa tão detalhada assim para a gente dizer, pô, tem um nível de detalhamento tal aqui que, né? Então, a verdade é que o Wesley fica, né? Então ele fica e aí a gente fica se questionando, será que vai ficar como? Porque com o Fabrício Bruno, quando ele decide não ir para a Inglaterra, uma coisa é uma decisão, outra coisa é, deu um problema aqui nos documentos e aí a gente não vai conseguir mais fazer a sua transferência para a Itália, não sei como é que estava a cabeça do jogador também. Sim, infelizmente ele se machucou, né? Então a semana do Wesley foi péssima, porque ele tinha, inclusive, o Wesley, ele foi comemorar, né? Foi fazer, inclusive eu vi post disso, ele estava meio que liberado para fazer a sua festa de despedida, porque ele ia viajar. O Marcos Braz falou sobre isso como algo certo, a ida do Wesley como algo certo, porque era algo positivo para todos os lados. Ele estava se despedindo, e aí ele não se despediu, viu frustrada a sua transferência e teve uma lesão muscular que o tirou de um jogo tão importante quanto... Então, assim, para o Wesley, uma péssima semana. Acho que para ele é uma má notícia. Claro que estar no Flamengo é um ótimo, é sempre muito bom, mas era a chance dele, nesse momento da carreira, acho que ele vai ter outras, mas nesse momento, viver o sonho europeu e tentar decolar na carreira de um time tão legal, tão importante como é a Atalanta, que vai jogar a Champions League, inclusive. Para o Flamengo, era uma tremenda venda, 20 milhões de euros é o que se falava, por um lateral direito, é uma tremenda venda, mas ela não aconteceu, e vida que segue. Acho que assim, o Flamengo vai ter outras oportunidades de fazer dinheiro com o Wesley, se essa era a intenção. Acho que o Wesley vai ter outras oportunidades de jogar na Europa, embora ele não se mostre hoje um jogador excepcional. Ele é um bom lateral direito, para o nível que a gente tem aqui no futebol brasileiro, e ainda muito jovem, mas por enquanto ele continua, e enfim, vai ter que administrar bem a situação. Para o Tite é uma boa notícia. O Tite perderia um lateral que ele usa frequentemente. Para o Tite, ter o Wesley no elenco, quando ele estiver apto a jogar novamente, para o Tite vai ser uma boa notícia. Muito bem, olha, Faz Esportes, últimas informações. Não há procedimento cirúrgico agendado. O treinador segue em tratamento e realizando exames. Permanecerá internado ao menos até amanhã. Fecha. Emoção de um sacrifício absurdo. Os jogadores foram guerreiros demais. Concorda comigo? Discorda? Pode comentar à vontade aí, deixar a sua opinião, porque isso aqui é um canal extremamente democrático. Outra coisa, galera, o Flamengo divulgou aqui nas redes sociais há pouco que renovou o contrato do goleiro Diogo Alves até dezembro de 2026.
O Diogo faz parte do elenco profissional, tem sido relacionado, tem jogado bem pouco, é claro. Vamos para o próximo assunto? Entrevista coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel. Mas antes o Michael falou com a imprensa, o cara figuraça, do jeito que ele fala, muito feliz de voltar ao Flamengo, ele deixa isso muito claro. E ele falou sobre preferência também de que lado jogar, tanto o lado direito, na ponta direita, quanto o lado esquerdo. Ele falou que tem uma preferência, não quis falar qual, mas o jeito que ele fala. Pensar, eu deixo para Arrascaeta e outros que são mais inteligentes. Meu negócio é correr, risos, e ele não parava de rir mesmo. Riu muito. Para pensar, tem que chamar os outros. Correr nos dois lados, eu corro. Eu tenho preferência, mas eu quero mesmo é jogar. E aí ele falou sobre a negociação. Quando o Flamengo chama, eu não tenho que escolher. Eu só tenho que aceitar. Eu resolvi tudo e vim embora. Os caras falam, que isso? Vamos embora? Calma, Michel. Não, vamos embora. Ele falando, né, que queria acertar logo. Eu queria muito voltar, estou muito feliz. Eu espero retribuir todo o carinho que as pessoas têm por mim. E aí depois, isso aí é só um resumo do que Michael disse, a entrevista sensacional que ele deu. Depois Marcos Braz e Bruno Spindel responderam alguns questionamentos. O Bruno Spindel começou respondendo sobre o Wesley. E ele falou, não teve bronca em Wesley. Essa matéria é mentirosa, a matéria não tem culpa. A verdade é essa, o Flamengo não tem culpa. O Flamengo topa, mas pô, o empresário que falou com o Flamengo tem que trazer o papel timbrado também. E aí estava tudo encaminhado, apalavrado na verdade, mas o Flamengo de fato precisa do papel, do documento do Rennes para finalizar a venda de Fabrício Bruno. E o Bruno Spindel também falou sobre investimento, ele falou sobre o Botafogo, que é hoje o principal time do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião, é o que melhor joga nesse momento. E ele falou, a gente estima que o Botafogo investiu quase 600 milhões esse ano. O Flamengo foi cerca de 190 milhões. A gente divulga no balanço o custo total, incluindo impostos e comissões. O Flamengo não tem a maior folha salarial e nem o maior investimento. Isso não é uma reclamação. Eu estou apenas informando. E ele prosseguiu aqui. Repito, o Flamengo não é a maior folha salarial nem o maior investimento. A folha do Botafogo com certeza é maior que a do Flamengo. Aqui o nível de pressão é diferente. É isso que nos motiva. Aqui, quando ganha, é diferente também. Vocês viram agora a emoção do Michael aqui falando sobre o retorno ao Flamengo. E ele, na minha opinião, ele dá uma cutucada no Botafogo, né? É o meu entendimento. Ele não deixa isso explícito, mas ele dá uma cutucada no Botafogo quando ele fala que o Flamengo divulga tudo em balanço, tudo bem explicado, inclusive impostos e comissões. Ele está cutucando o Botafogo na minha visão. E, pessoal, sobre o Tite, o Flamengo atualizou a situação clínica dele. Para quem não sabe, o Tite acabou tendo um problema em o cheiro do gol. A verdade é essa, está fazendo muito gol. E ele já era para ter sido convocado para a Copa América. Pelo menos é a minha opinião. Bom para o Flamengo que não foi, péssimo para o jogador que não foi, péssimo também para a seleção brasileira, que não tinha um jogador do nível dele à disposição durante a Copa América. Para finalizar nosso vídeo, galera, Gonzalo Plata. Ninguém questionou Marcos Braz e Bruno Spindel na coletiva sobre Gonzalo Plata, e nós apuramos. Na verdade, os colegas do GE soltaram primeiro e nós confirmamos que o Flamengo já tem valores e tempo de contrato acertado e agora está correndo para ter Gonzalo Plata já nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. Um dos últimos ajustes com o Al Sadd, lá o clube que ele está atualmente no mundo árabe, fez o rubro-negro subir a oferta para 3.650 milhões de dólares, tá? Que dá em torno de 22,5 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do atacante. O Flamengo comprando 30%. E o contrato seria até dezembro de 2028. Então o Flamengo quer comprar assim, um percentual baixo do jogador, mas quer ter o jogador. Vêem, mas como que funciona isso? Ele é dono de 30%, mas ele pode ter o jogador sim. Porque o Flamengo compraria 30% dos direitos econômicos dele, 70% ficaria com o Al Sadd, mas o Flamengo seria dono de 100% dos direitos federativos. Direito federativo é diferente de direito econômico, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, por isso que mesmo comprando 30% dos direitos econômicos, o Flamengo poderia ter o jogador, porque compraria 100% dos direitos federativos do jogador. E o Flamengo está correndo para oficializar o jogador e ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano, contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Para isso, o clube precisa inscrever o atleta no BID até terça-feira. Lembrando, o Michael já está no BID, pode jogar contra o Red Bull Bragantino, esqueci de mencionar isso. Ele também será inscrito na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o jogador pode ser inscrito até o dia 9 de setembro. Isso precisa ser dito também. E agora o Flamengo correndo aí contra o tempo para ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos. E aí, pessoal, gostaram das informações? Espero que sim. Gostaram. Quero falar agora sobre o Flamengo, cada vez mais perto de anunciar Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Plata é um atacante equatoriano de 23 anos de idade, o Alcaraz é um meia argentino de 20 anos. Em relação ao Plata, entre Flamengo e Plata tudo certo. Falta o sim do Al Saad. A última proposta feita pelo Flamengo foi de aquisição de 30% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros. Há uma série de metas que não são difíceis de serem compradas, que obrigariam o rubro-negro a adquirir os outros 70%, numa negociação que se aproximaria dos 12 milhões de euros que o Al Saad pedia. O time qatari tem uma relação difícil com o Plata, reluta em aceitar essa oferta, mas a tendência é que o martelo seja batido em breve. Já sobre Carlos Alcaraz, tratativas finais entre Flamengo e Southampton, o Flamengo vai desembolsar 18 milhões de euros, além de ceder por empréstimo de uma temporada o Vitor Hugo. Só para completar sobre o Fla, nessa sexta-feira, Michael foi apresentado demonstrando enorme bom humor, contando causos com Jorge Jesus. Ele até chegou a brincar dizendo que o Bono, goleiro marroquino do Al Hilal, cogita daqui a um ano vir jogar no Brasil, mas especificamente no Flamengo. A notícia triste sobre o Fla: o Tite passou mal por conta da altitude lá em La Paz e teve constatado uma arritmia. Na chegada ao Rio de Janeiro, foi levado a um hospital e descobriram uma fibrilação atrial. Não houve necessidade de intervenção cirúrgica para correção desse problema no coração. Aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí, Mundo Flamengo, sempre trazendo aqui conteúdos diários com análise para vocês sobre o Flamengo, né? Para vocês, o Flamengo voltará aí em campo novamente nesse domingão aí, né? O Flamengo vai jogar no domingo aí, partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino às 20 horas da noite no estádio do Maracanã. O Flamengo precisa vencer aí, ó. Precisa vencer, voltar a vencer no Brasileiro aí. Já está 5 pontos atrás do líder Botafogo. Claro, tem um jogo a menos, mas já está na 4ª colocação. Então o Flamengo não pode brincar, não pode vacilar mais nesse momento. Tem que fazer acontecer, tem que fazer sua parte. Que ainda assim a gente tem um sonho ainda de conquistar o Brasileiro, né? O Flamengo tem que conquistar o Brasileiro esse ano. É um dos objetivos aí da diretoria e da torcida rubro-negra. Então, galera, se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, rapaziada.